Recentemente, eu publiquei essa enquete, perguntando quais desenhos vocês mais gostavam de assistir. E comentei lá que o que eu mais gostava era a Hora de Aventura. Mas como eu não tinha acesso fácil à TV por assinatura, os episódios que eu via eram sempre meio aleatórios. Até hoje ainda não consegui terminar a Hora de Aventura. Mas é um desenho que eu tenho carinho por ele. Assim como vários outros, Hora de Aventura é cheio de teorias, seja do próprio desenho ou do que dá origem àquelas histórias. Como você viu no título, hoje nós vamos conversar sobre Astro World, um carinha já conhecido aqui no canal, só que dessa vez com a Hora de uma Última Aventura. Oi, eu sou a Nina, e se você é novo por aqui, se inscreve no canal. O vídeo começa com Finn entrando na casa da árvore. Quando ele cumprimenta o Jake, podemos ouvir algumas risadas de fundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién anda aí? Como se ele estivesse em um programa como Chaves, só que ele percebeu e achou estranho aquelas risadas, principalmente porque ele não parecia entender de onde elas vinham. Ele logo ignorou as risadas, porque percebeu que o Jake estava em um canto escuro da casa. ¿Qué pasa, viejo? ¿Estás bien? Sem nenhuma resposta, ele chega mais perto. Jay, ¿qué está pasando? Jay, Dá pra ver o medo no rosto do Finn. Aquele não era seu amigo. Algo estava errado. Então, aparece o mordomo Menta, com um rosto meio realista, perguntando quem é Jake. Olhem bem pro rosto dele. Parece meio feminino, né? Falamos disso já já. O Finn se assusta com isso, mas ele não tem tempo pra pensar sobre aquilo, porque o Rei Gelado aparece pra dar um oi. Mas tinha algo de errado com ele. Como se não tivesse estranho o suficiente, um Rei Gelado realista também vem dar um oi. Nesse momento, é assim que o Finn está, totalmente em choque. Antes que ele possa comentar alguma coisa, uma mão muito familiar toca seu rosto e diz: look who you are, Finn. Era assim que estava a verdadeira princesa Jujuba, toda murcha, como um doce que estragou. Ela disse ao Finn que ele precisava ver como estava, tão seco quanto ela. Mas nós sabemos que o Finn não era um doce. Ele é o único ser humano da terra de Io. Talvez por isso, ele não quisesse acreditar no que estava acontecendo. Ele não entendia o que tudo aquilo significava, por isso saiu correndo desesperado. Quando ele chega na porta, todo mundo que havia lá fora tinha sumido. E ao fundo nós podemos ouvir: não nos deixe. Don't leave us, Finn. Don't leave us. Don't leave us. Don't leave us. Don't leave us, Finn. Don't leave us. Don't leave us. Basta, ya basta, ya basta. Quiero irme. Mas para ele, ali era o ponto final. Déjenme volver, déjenme volver, déjenme volver. Depois de tudo aquilo, nós temos essa imagem do Finn, em um quarto todo branco, como em um hospital. Não é de hoje que fãs de vários desenhos criam teorias, tentando explicar, por meio de pontas soltas, o que realmente aconteceu por trás de tudo aquilo. Acho que a teoria de um sonho, ou do personagem estar em coma, é a mais velha ou está entre elas. Só que no contexto de Hora de Aventura encaixa muito bem. Todas aquelas aventuras vividas por ele e pelo seu cachorro não passarem de um sonho. E aqui, o Astro World trouxe a visão do Finn, como se ele percebesse que a realidade onde ele estava não passava de um sonho. Tudo aquilo era maravilhoso, uma terra doce, um garoto que vive aventuras com seu cachorro, mas tudo isso não era real. Por isso, quando Finn vai até a porta, eles pedem para que ele fique. Era como se os personagens daquele mundo percebessem que eles estavam dentro da cabeça do Finn. E sobre o mordomo Menta, eu acho que na verdade ele é a mãe do Finn. Ela estava com ele enquanto ele estava de cama e contava as histórias sobre um garoto que vivia aventuras com o cachorro. E ele sonhou com tudo aquilo. Também porque dá pra ver o que parece ser uma pelúcia do Jake em cima de um armário. Eu acho que na verdade o Finn pode ter sofrido um acidente, o que deixou ele em coma. E desde então sua mãe tem contado histórias pra ele, pra que ele não se sinta sozinho.
E ele é o protagonista de todas essas histórias. Um mundo incrível, cheio de aventuras. Eu sei que essa teoria já é batida. E há até quem diga que ela é preguiçosa. Mas às vezes faz sentido. Comenta aí se faz sentido pra você também. Se não tiver nada pra comentar, comenta qual é o seu doce favorito. Muito obrigado se você chegou até aqui. Eu sei que esse vídeo tá mais curto do que os que eu tenho feito. Então aproveita pra deixar o seu feedback. Me diz aí se você prefere os vídeos longos ou os curtos. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like e, como eu disse, comente alguma coisa. Até a semana que vem. Tchau!